Programa Encontro Saudável. Oferecimento COP, Centro de Oncologia do Oeste do Paraná. A vida renasce a cada dia. Gastroclínica Cascavel. Tecnologia e humanização mais perto de você. Lelena Home Design. Aqui você se sente em casa. Criar imóveis planejados. Liberdade para o seu estilo. E Baidene Salão. Profissionalismo e tradição na arte da beleza e bem-estar. Olá, como vai? No Encontro Saudável dessa semana, a gente vai falar sobre uma das áreas mais importantes da medicina, a gastroenterologia. Você vai ficar por dentro de todas as inovações no diagnóstico e tratamento das doenças do trato gastrointestinal. E tem mais, uma receita deliciosa no Guta Te Ajuda. Vamos aprender a dica da semana da Maria Augusta Pudel. Eu converso também sobre um assunto que nem todo mundo gosta de abordar. O que fazer diante da perda repentina de um ente querido? Vamos falar sobre luto com a psicóloga Adriana Montini. Tudo isso e muito mais no programa que fala sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar. Me deem 10 segundos e eu lhes darei uma série de informações. Muito bem, então nós vamos falar sobre a gastroenterologia, esta área da medicina que é tão importante não só nos dias atuais, mas principalmente sob a ótica de novos resultados, novos diagnósticos, tratamentos diferenciados e que, graças a Deus, em Cascavel nós temos o privilégio de ter e de contar com profissionais altamente qualificados para isso. Para falar sobre, então, a gastroenterologia, sobre o profissional da gastroenterologia, que teve seu dia lembrado aí no dia 29 de maio, eu recebo o Dr. Nilson Zortea, que é da Gastroclínica Cascavel, um centro médico de referência para toda a região e também para o Brasil, né? Tudo bem, Dr. Nilson? Boa tarde, Soraya. Tudo bem? Fico muito satisfeito de estar aqui com você hoje. Quero agradecer a oportunidade. E a gente fica muito feliz de poder trabalhar aqui em Cascavel, de ter uma equipe toda, né? Em busca sempre do melhor atendimento e para tentar descobrir, né, muitas vezes, a doença do paciente. Tá certo. Dr. Nilson, eu quero muito saber das novidades da área, até para fazer uma retrospectiva de tudo que aconteceu ao longo do tempo, em termos de diagnóstico, de tratamento, mas antes eu acho importante colocar para as pessoas que estão nos vendo o que é a gastroenterologia, qual é a parte do corpo, ou quais são os órgãos contemplados por essa área, né? Bem, o sistema digestório, que agora tem essa nómina anatômica, ele começa na boca, né? Se estende então boca, faringe, aí esôfago, né? Aí depois nós temos o estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto, canal anal e ânus. Então tem também as glândulas do aparelho digestório, né? Que é o fígado, né? O pâncreas, né? Então, e tem outros órgãos acessórios, como a vesícula biliar. Então, é um conjunto, né, de órgãos que formam esse aparelho digestório, né? Certo. E quais são as principais doenças que acometem o sistema digestório? A gente está acostumado a falar sistema digestivo, a gente vai ter que se acostumar com essa nomenclatura nova, né? Quais são as principais doenças que acometem o sistema digestório, doutor? Bom, se a gente começar assim, da boca, né, a principal doença ainda é a cárie, né? E depois a gente seguindo, né, no esôfago a gente vai ter a doença do refluxo gastroesofágico, que é muito importante. Tem assim uma prevalência muito grande na população. Os últimos trabalhos mostraram que cerca de 12% da população brasileira sofre da doença do refluxo. Isso chega a 20%, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, uma percentagem bastante grande. Depois nós temos as doenças do estômago, as gastrites, as doenças pépticas, as úlceras,
né? Temos depois as doenças do intestino delgado, né? As doenças inflamatórias, temos as doenças da vesícula biliar, as hepatites, as doenças do pâncreas, pancreatites. Temos ainda as doenças neoplásicas que atingem também vários desses órgãos, desde a boca, esôfago, estômago, pâncreas, fígado. Você está falando de câncer. Na verdade, são várias doenças, tem tanto, digamos assim, neoplásicas, que a gente chama de neoplasia geralmente de câncer, como as doenças que não são neoplásicas, doenças inflamatórias, né, que atingem esse aparelho digestório. Então, é um grande número de doenças, que atinge cada aparelho, cada órgão, ele tem uma doença que é prevalente, né, e isso é importante, né, para a gente poder também sempre, quando colhe a história do paciente e vai fazer os exames laboratoriais, pensar nessas doenças mais frequentes. Mas o que a gente tem notado é que, com o passar dos anos, tem acontecido o seguinte, algumas doenças que eram muito frequentes, por exemplo, a úlcera péptica, era uma doença muito frequente, né, de 1960 em diante, né? Então, foi uma doença assim que teve um grande crescimento, né? De 1960 até 80 foi um crescimento muito grande da úlcera. E aí se descobriu, né, aquela bactéria, H. pylori, aí se começou a tratar, os métodos diagnósticos também ficaram mais precisos, como a endoscopia, né? Houve uma evolução muito grande, e a prevenção, então essa doença, na verdade, não é que ela sumiu, ela existe, é frequente ainda, mas ela diminuiu, digamos assim, em termos de número de pacientes, porque está se chegando antes dessa doença se instalar. Né? Muitas vezes a pessoa tem a bactéria, a gente já trata antes que ela vá ter a úlcera, né? Muitas vezes ela tem uma gastrite, hoje em dia a gente trata antes de que vire uma doença mais séria, mais grave, com sintomas piores para o paciente. Bom, a gente falou das doenças, que é o que todo mundo fala, né? Agora eu quero saber das novidades, né? O que tem de novo no diagnóstico? O senhor acabou de falar aí da questão do diagnóstico precoce, do tratamento antes de que se instale a doença, né, doutor Nilson? A gente sabe que tem exames agora que a maioria da população sequer conhece, né? Para uma série de situações como as que o senhor descreveu. Quais são essas inovações na área da gastroenterologia hoje e que estão disponíveis aqui em Cascavel? Bom, vamos começar assim pelas que estão disponíveis, né? Aqui em Cascavel hoje a gente tem aparelhos de endoscopia, né, que podem fazer diagnóstico, que antes precisaria até, por exemplo, se fazer uma biópsia, né, esperar alguns dias para se ter esse resultado. Hoje, muitas vezes, com uma leitura, né, com um flash de luz desses aparelhos novos, se consegue perceber essa doença, né? Uma das doenças que a gente percebeu um avanço bastante importante foi a doença celíaca, né? Que é uma doença que aqui na clínica tem colegas que trabalham muito com isso, né? O Dr. Mauro Bonato, por exemplo, é um grande incentivador e pesquisador da doença. E a gente vê, por exemplo, que com esses aparelhos novos se consegue observar melhor, né, a pele interna do intestino, né? Digamos assim, as vilosidades, lá como a doença ocorre ali. Então, foi um avanço bastante importante, não só na doença celíaca também, mas nas doenças do estômago, né? Essa mucosa, que é a pele de dentro do estômago, ela consegue ser melhor observada com esses aparelhos devido à alta definição de imagem. A mucosa do esôfago também, né? Doenças, por exemplo, como o esôfago de Barrett e outras alterações do esôfago, né? Inflamatórias, como alterações fúngicas, doenças virais, né? Hoje, com esse sistema de endoscopia novo, de luz e de alta definição, se consegue uma melhor imagem, se consegue estudar melhor isso. Certo. E consegue-se um diagnóstico mais precoce, de lesões menores ou doenças ainda que estão incipientes. Por exemplo, uma doença que assim, a gente vê que é muito assim, importante a gente ver quando está bem no início é o câncer, né? Tanto de esôfago, tanto de estômago, né? Com lesões pequenas, né? Com um aparelho, digamos assim, com alta tecnologia, você consegue chegar antes da doença ter atingido camadas mais profundas e com isso gerando mais problemas para o paciente, né? Perfeito. Uma preocupação, a gente tem visto aí, saiu acho que uma projeção também, um levantamento do INCA, do Instituto Nacional do Câncer, com alguns números
sobre, e eu me ative assim sobre o câncer, né, a incidência do câncer e a estimativa para 2016, novos casos. E eu me ative aos 10 tipos de câncer mais proeminentes e da região sul. Nós estamos na região sul do Brasil. E um dos tipos de câncer que estão lá, câncer de estômago, câncer de esôfago, câncer de intestino. E são doenças que podem ser prevenidas. Câncer de intestino, com o exame de colonoscopia, você consegue diagnosticar um pólipo que dali a quantos anos pode se transformar em câncer? 10 anos mais ou menos? 10, 15 anos. Não se tem uma precisão, mas é mais ou menos isso, 10, 15 anos. Mas eu vou até além. A gente tem hoje laboratórios aqui em Cascavel que vocês fazem o estudo genético, né, da família, e você chega antes até de a pessoa ter essa doença, né? Hoje tem aqui em Cascavel, tem um laboratório que estuda isso e consegue, através do estudo genético, prevenir, né, na família, antes que tenha uma lesão mais séria, consegue prevenir. Eu também não podia me furtar de falar, Soraya, também com a evolução da imagem, né? Não só da endoscopia, a imagem melhorou muito, né? Tanto a ultrassonografia, a tomografia, a ressonância magnética, né, melhoraram muito, né, esse aspecto de você conseguir, através da imagem, conseguir ver lesões menores e alterações, né, que antigamente não se via. Por exemplo, uma coisa que é muito frequente no dia a dia do consultório, que não se via ou não se tinha isso tanto, por exemplo, a infiltração gordurosa do fígado, né? A infiltração gordurosa do fígado é uma coisa muito frequente no consultório, atinge um sem número de pacientes que às vezes chegam ao consultório preocupados com aquilo, o que devem fazer, né, com aquele tipo de doença, porque muitas vezes não estavam esperando, não estavam acostumados, já tinham feito talvez em um outro aparelho que não foi detectado, né, essa alteração hepática que é no fígado, que precisa também ter uma atenção. Então, são doenças que eu vejo assim, que com a evolução tecnológica, a gente está conseguindo chegar mais cedo, está conseguindo fazer o diagnóstico, que antigamente a gente não tinha essa mesma oportunidade. Aproveitando, doutor Nilson, na gastroclínica vocês têm uma rotina constante de estudos e aperfeiçoamento de técnicas e inovações, tanto no diagnóstico quanto no tratamento dessas doenças que o senhor acabou de elencar. Mas investem também muito em prevenção, né, em informação. Esse é o caminho que a medicina tem que seguir paralelamente ao dos métodos curativos, o da prevenção? Esse é o caminho? Sim, sim. A prevenção, na verdade, eu vejo assim, é a grande chave para a gente melhorar a saúde da população. Porque uma coisa é você chegar antes da doença ter se manifestado ou antes de ela estar numa situação mais grave. A prevenção digamos assim, o grande objetivo, né, da medicina, eu acho que desse século, é a prevenção, porque a gente conseguindo, né, chegar antes de uma doença que pode limitar esse paciente, que pode encurtar a vida desse paciente, ou de uma família inteira, muitas vezes, é uma coisa muito boa de se fazer. O sonho de todo médico é chegar antes que a doença esteja instalada, ou, se está instalada, não esteja grave. Eu volto a dizer, não só com sistemas de diagnóstico que a gente viu, os tratamentos hoje, por exemplo, a videolaparoscopia, os tratamentos cirúrgicos, com pequenas incisões, se consegue chegar dentro do abdômen, resolver, tirar pequenas lesões que mais tarde iam se transformar em grandes lesões. Cirurgias antes que implicavam num corte enorme no abdômen, na barriga do paciente, hoje faz uma incisão menor, se faz a mesma cirurgia, a recuperação do paciente é mais rápida. E não só isso também, as complicações pós-operatórias, você está prevenindo também, porque você está com uma cirurgia de ponta ali, você está fazendo um procedimento com menor tempo, menos incisão, menos sofrimento para o paciente, menos dias no hospital, entendeu? Mais rápido volta às suas funções, né? E eu acho que isso que é o futuro da medicina. É chegar antes, fazer de uma forma mais econômica e que ele possa voltar às suas atividades, seja profissionais, seja de estudo, seja, né, quais que esse paciente tenha, o mais breve possível. Esse é o grande avanço que eu vejo na área da medicina, é poder chegar antes e poder resolver com o menor estrago possível, diria assim, né? Perfeito. O senhor escolheria outra área se tivesse que recomeçar a ser médico?
Eu não escolheria outra área. Eu gosto muito do que eu faço, gosto muito mesmo da área do aparelho digestório. E eu só acho assim que a gente tem que investir exatamente no que a gente estava conversando sobre a prevenção. Porque é muito, muito gratificante você conseguir evitar que alguém da família ou aquela pessoa, mas principalmente assim, que ele venha a ter essa doença mais grave. Né? Que você chegue antes de precisar tirar um pedaço do intestino, de precisar tirar um pedaço do fígado, um pedaço do estômago ou tirar o esôfago da pessoa, que você chegue antes que isso aconteça. E que possa ser feito esse tratamento com excelência e que o paciente possa recuperar essas funções. E a gente vê a gratificação que esse paciente tem quando ele vê, puxa, olha, realmente eu pude chegar antes de ter alguma coisa mais grave, hoje eu estou com a minha vida em dia porque eu fiz, né, essa prevenção. Então, Soraya, eu gostaria de aproveitar um momento e passar umas recomendações assim que eu acho que são fundamentais com relação às doenças, principalmente do aparelho digestório. Né? Primeiro, se você tem um sintoma, né, uma dor, né, ou uma queimação, que você usa a medicação e ela volta, seja você faz uma automedicação e ela volta a incomodar, seria importante procurar, né, a ajuda médica, porque pode ser uma doença, pode ser alguma coisa mais grave, então a automedicação tem que ser muito assim enfatizada com relação a isso, porque muitas vezes o paciente toma o remédio, vai tomando e quando vai ao médico já está mais grave essa situação, já que a gente está falando de prevenção. Então, tomou o remédio, não melhorou, procure a ajuda do médico, assim que o mais breve possível. Outra coisa, ficar longe do cigarro, ficar longe de bebidas alcoólicas em excesso. Tudo isso são doenças que são adquiridas porque a pessoa se expõe demais a determinadas substâncias que o organismo dela não está preparado para ter contato com essa substância. Só enfatizando assim, o fumo, né, a gente teve na semana agora... Dia 31 de maio foi o Dia Mundial de Combate ao Fumo. Combate ao fumo, e assim, a gente viu que ele diminuiu em alguns países, mas no Brasil ele tem um aumento importante. Né? E esse aumento do consumo do tabaco está muito ligado a doenças mais graves do aparelho digestório. E também o uso de bebidas alcoólicas em excesso, né, também está muito ligado às doenças do aparelho digestório. Então, e tá muito frequente. Hoje a gente vê cada vez mais precoce as pessoas utilizando bebidas alcoólicas, ainda não estão preparadas, não estão acostumadas com aquilo, e as doenças começam a acontecer no jovem, doenças que são de adulto, até de pessoas com mais idade. Então, fica a prevenção, né? Cuide com a automedicação, fique longe do cigarro, cuide com as bebidas alcoólicas. Para você que tem em casa filhos pequenos, não esqueça, o filho geralmente faz aquilo que vê o pai fazer. Então, se o seu filho vê você bebendo, ele vai achar que é bom. Um dia que você sair de casa, ele pode pegar e beber, né? E você nem ficar sabendo. Então, cuidado com isso. Perfeito. Olha, se você tiver mais dúvidas sobre o assunto, você pode acessar o site da Gastroclínica no endereço que está aparecendo aí no seu monitor, www.gastro.com.br. Envia lá sua pergunta, o Dr. Nilson terá o maior prazer em responder, tenho certeza, e os outros profissionais também, já que ele fala tanto nessa questão da prevenção e da informação, e é isso que o Encontro Saudável tem feito, tem sido esse elo, essa ponte de ligação entre as pessoas que estão em casa, nas ruas, no trabalho, nos hospitais, nos assistindo, e muitas vezes com tantas dúvidas, e a gente, na medida do possível, vai trazendo para você, vai elucidando e te ajudando a ter essas informações em alto nível. Doutor Nilson, muitíssimo obrigada, viu? Excelente semana para o senhor e para toda a equipe da Gastro. Obrigado, muito obrigado pela oportunidade. A gente está à disposição aí, tanto das pessoas que queiram enviar alguma pergunta ou que queiram visitar o nosso consultório, a gente está à disposição. Joia, perfeito. A gente vai para o intervalo comercial, mas na volta, gente, eu volto com o quadro, que é o nosso queridinho, né? Guta Te Ajuda. Vamos aprender mais uma receita saudável? É daqui a pouquinho no Encontro. Até já!
Aconchego, sofisticação, bom gosto e excelência em atendimento. Lelena Home Design. Aqui você encontra o que há de mais bonito e criativo em móveis e decoração para a sua casa. Avenida Brasil 4716, Cascavel. No oeste do Paraná, o tratamento de doenças do aparelho digestivo tem um nome: Gastroclínica Cascavel. Fundado em 1989, o centro médico tem em sua filosofia a atualização dos recursos tecnológicos, a qualificação do corpo clínico e a humanização no atendimento. Aqui, todos são especialistas em promover qualidade de vida. Gastroclínica Cascavel. Tecnologia e humanização mais perto de você. Este quadro é um oferecimento de Maçã Verde. O lugar é um verdadeiro pomar. Oi, gente boa! Clima de festa junina e o meu doce preferido, o arroz doce ou arroz de leite, como diria minha avó, não poderia ficar de fora. Mexi daqui e dali para deixá-lo mais nutritivo e com menos açúcar. Tenho certeza que vocês vão gostar. Gente, olha que beleza! Mais uma receita com todos os ingredientes orgânicos da maçã verde. Nós temos uma xícara de arroz agulhinha integral, orgânico. O que eu fiz? Eu coloquei ele de molho do dia para o outro, para já dar uma amolecida, para cozinhar mais fácil, e cozinhei ele na metade da quantidade do leite, em 500 ml de leite. Já deixei ele cozido aqui. Açúcar. 3 colheres de sopa de açúcar mascavo, 3 gemas, canela e cravo a gosto. E aqui o nosso famoso leite de coco orgânico. Eu já bati ele e eu deixei aqui para mostrar para vocês. Eu peguei o bagaço que sobrou, vocês já me viram fazendo. Sobra um bagaço no liquidificador, depois que você bate ele e coa, né? Eu aproveitei e fiz na hora, no liquidificador mesmo, um pãozinho de coco. Então eu ainda estou testando essa receita, vou ver se ela vai precisar de algum aprimoramento e depois passo para vocês. Mas você aproveita tudo do coco, isso que é muito bacana. Então assim, como eu falei para vocês, é uma xícara de arroz integral que eu deixei de molho de um dia para o outro. Cozinhei na metade do leite de coco, que são 500 ml. E agora eles vão voltar para a panela enquanto eu faço a gemada, tá bom? Bom, gente, tá aqui. Vou colocar o arroz que eu já havia pré-cozido na metade do leite de coco. Vai voltar para a panela. Com a outra metade do leite de coco, que são mais 500 ml. O total da receita é 1 litro de leite de coco. Você consegue obter esse 1 litro batendo 1 litro de água com mais ou menos meio coco, 2/3 do coco, tá? Então aqui a gente vai começar a esquentar, cozinhar mais um pouquinho para apurar o coco. E eu aprendi um truque que eu achei bem bacana e ele vai servir para muitas receitas que a gente vai fazer. Eu achei bem bacana. Em vez de colocar o cravo e a canela aqui, como eu sempre fiz, eu coloquei num pouquinho de água de uma canequinha e vou esquentar ali e depois adicionar aqui. O porquê disso? Eu aprendi que na água ele libera mais sabor, então a gente deixa ele em infusão aqui e depois adiciona aqui. Ele vai dar um gosto mais forte um pouquinho. Enquanto ele dá mais uma apurada aqui, nós vamos fazer a gemada. Para a gemada a gente vai usar as 3 gemas e o açúcar mascavo. Aproveitar tudo, né, gente? Que essa geminha de ovo caipira aqui vale ouro. Esse ovo você encontra lá na maçã verde. E agora é só bater. Enquanto cozinha lá, a gente bate aqui. Esse açúcar mascavo que eu tô trabalhando, ele é bem escuro. Então ele vai ficar bem moreninho.
Quando eu era criança, o doce que a minha avó fazia, que eu mais gostava, era o arroz de leite. Ela falava arroz de leite porque, pelo que eu sei, gaúcho chama de arroz de leite. No resto do Brasil chamam de arroz doce. A quantidade de rendimento dessa receita, para mim, é suficiente. Se você acha que é pouco para a tua família, dobra ela ou aumenta 1/3 dela, dá certo sim. Eu já vou desligar o cravo e a canela que já estão fervendo, vou deixar um pouquinho ali enquanto apura e já vou colocar aqui. Esse arroz doce vai ficar legal porque ele vai ser um arroz doce com gosto de um pouquinho de canjica, porque é feito com leite de coco. Se você não gosta assim, prefere com aquele sabor tradicional, é só substituir por um leite sem lactose ou, se você não tiver problema de restrição à lactose, um leite normal integral. Depois que ferveu a água com o cravo e a canela, você adiciona aqui na mistura. Ai, o perfume já levantou, que delícia! Não é à toa que os portugueses estavam atrás das Índias para pegar as especiarias, né? Porque, meu Deus do céu, acho que não tem nada melhor. Assim que levantar a fervura aqui, a gente vai adicionar a gemada. Ó, gente, começou a ferver. Agora a gente vai entrar com a gema, a gemadinha. Não estranhe que essa gemadinha não vai ser branquinha como as outras, por causa do meu açúcar, que é bem escuro. E mexe rapidinho para a gema cozinhar por inteiro. Olha que delícia! Bom, gente, ficou bem moreninho, é isso daqui. Agora eu vou fazer um preparado ali para vocês verem. Bom, gente, essa é a receita de hoje, um arroz doce integral. Eu quero falar duas coisas para vocês. Primeiro, às vezes é necessário ajustar o açúcar. Quem ainda está com o paladar muito viciado no açúcar, talvez precise pôr mais 1 ou 2 colheres de açúcar. Mas eu aconselho fazer a receita primeiro, provar e daí no final, se acha que precisa pôr um pouquinho mais, você adiciona, tá? E queria falar que, olha que bacana a gente poder aproveitar o bagaço do coco fazendo um bolinho. Eu achei que essa receita ainda não tá legal, eu achei que ela não tá muito bem estruturada, o bolo tá quebrando um pouco. Eu vou aprimorar e vou apresentar para vocês. E eu queria aproveitar que eu fiz essa receita de arroz doce para fazer uma homenagem à minha avó, que não tá mais aqui entre nós, mas foi a primeira pessoa que me incentivou a cozinhar, a gostar das coisas simples, e foi uma figura muito presente na minha vida toda e principalmente na minha infância. Tenho muito amor por ela. Um beijo grande para vocês e até semana que vem. Nasce em Cascavel o COP, Centro de Oncologia do Oeste do Paraná. Um novo conceito no tratamento do câncer. Humanizado, multidisciplinar e individualizado, com toda a segurança que o paciente necessita no tratamento. Orientado pelos doutores Leandro Rodrigo Acosta, Luiz Sérgio Esprícido e Márcio Jaquete Maciel. COP, a vida renasce a cada dia.
cadastrado possa realmente se sentir em casa. Quanto mais você vive a Uniprime, maior o seu retorno. Uniprime Oeste do Paraná. Baidene Salão. Profissionalismo e tradição na arte da beleza e bem-estar. Estamos de volta em Encontro Saudável com muita informação para você. Quando eu falei no começo, me dê 10 segundos que eu vou te dar diversas informações, eu não estava brincando, né? Então hoje vocês aprenderam um pouquinho mais sobre gastroenterologia, essa área da medicina é tão importante, né, que a gente tem que cuidar tão bem do nosso corpo. Aprenderam uma dica, uma receita fantástica, super nutritiva com a Butapudel. E daqui a pouquinho eu vou conversar com a Adriana Montini, que é psicóloga, e vai falar com a gente sobre luto. Um assunto que às vezes a gente não quer falar, né? Acho que nunca a gente quer falar sobre isso, mas a gente precisa conversar, a gente precisa se estender, se debruçar e falar sobre esse assunto. Mas antes eu quero dar uma dica para vocês de leitura. Eu recebi 2 livros essa semana. Estou muito feliz porque em uma semana eu recebi 2 livros. O primeiro livro da minha querida amiga Caroline Chikoski. Carol, estou tão feliz por você ter conseguido realizar esse sonho, esse romance maravilhoso. Minha Menina, fica a dica de leitura para você. Olha, Dia dos Namorados está chegando, né? Minha Menina, um romance maravilhoso para você descobrir aí, chorar um pouquinho pelo amor perdido e descobrir que a vida ela traz surpresas, né? E boas, muitas vezes boas. E esse livro da Caroline Chikoski, Minha Menina, é um bom indicativo literário para a semana. E o outro presente que eu recebi é um manual de moda, beleza e autoestima, tips de Mariana Simeonato, ela que é blogueira, palestrante, escritora e é da família, né? Mariana, um prazer incrível, viu, ter passado o dia com você no Rio Grande do Sul, ter recebido esse presente. Sucesso para você que está indo para os Estados Unidos a empreender novos desafios, viu? Deus com você, minha querida. Agora sim eu recebo a minha querida Adriana Montini, psicóloga requisitada em Cascavel, né? Sempre está aí com a gente, nos dando consultoria. Tudo bem, Adriana? Tudo bem, Soraya. Você está muito elegante, viu? Obrigada. Gente, ela tá com um casaco maravilhoso, rosa quartzo, né? Ela me corrigiu, eu falei, rosa bebê. Ela, não, rosa quartzo, olha só. Sapato roxo, batom roxo, tá muito bonita, viu? Como sempre. Eu gosto de te ver assim, sempre iluminada, bem arrumada, maquiada. Faz bem, né? Faz bem pra alma, faz bem pra vida. Eu acho que essa é a importância até do luto, da gente fechar alguns lutos na vida da gente, porque hoje a gente não respeita fases da gente, tem luto que não é aceito na vida, luto de separação, luto de formatura, luto de vida nova, luto agora de filho saindo de casa, indo pra casa dele, estando na sua vida. Isso a gente tem que se respeitar, fechar lutos, porque quando olham assim, falam assim, luto, ela vai falar de morte, não só de mortes, de mortes simbólicas, que a gente não se permite às vezes chorar, que a gente não se permite. Hoje, esses lutos de filhos não nascidos, de filhos roubados, de outras tantas coisas. Então, ela veio colorida, ela veio com essa vibração, com essa cor vibracional, para a gente poder falar de luto de uma forma amena, para que você possa refletir aí na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver. Muitas vezes o pessoal que está passando por Cascavel nos hotéis nos assiste, nos hospitais, e fica a dica, viu? Tem uma dúvida, tem uma sugestão, escreve pra gente no contato @medicinesaude.tv.br, que a gente vai correndo lá para a Adriana, tira a dúvida e traz ela aqui para responder para você. O assunto é luto. Por que que eu quis falar sobre luto e trouxe a Adriana para falar sobre o assunto? Como ela mesma disse, existem lutos simbólicos, existem diversos ciclos da vida que a gente precisa aprender a deixar de lado, a fechar, encerrar, começar outro. Não é fácil. Se fosse fácil, a gente não estaria aqui falando sobre isso, né? Mas existe aquele luto da perda, da morte. Eu costumo dizer da morte instantânea, que é aquela que você não espera, né? E pode acontecer com um filho, com um amigo jovem. Eu costumo dizer que a gente fica órfão não só de pai e mãe, a gente fica órfão de amigo, a gente fica órfão de irmão. E muitas vezes é difícil, você se pergunta, eu vou conseguir respirar, eu vou conseguir tocar a minha vida de novo? Né? Até que ponto é salutar
é importante, é saudável você se fechar num casulo, se entregar ao trabalho ou alguma outra coisa e não vivenciar esse luto? A gente precisa viver isso ou não? Então eu quero começar perguntando para a Adriana, por que é importante as pessoas se entregarem às emoções nesse momento? Um pai que perde um filho de uma forma inesperada, não é a ordem natural da vida, né? Como que deve ser encarado esse tipo de perda? Existe uma receita pronta para isso, Adriana? Infelizmente, hoje, o tocar a vida é muito difícil, mas é aquele momento que você dá um stand-by, coloca aquela sua luzinha assim, fala assim, eu vou chorar a morte do meu filho, eu vou chorar a tristeza dele, mas lembrando que tem todas aquelas fases do luto, sabe, a não aceitação, a barganha, a revolta, que você sente muita raiva, assim, você sente, sabe, é difícil lidar com isso hoje para os pais, lidar com a inveja de olhar aquele filho, o amigo do filho que ainda está vivo, você tem uma inveja. Isso é natural, isso é do ser humano. Isso é natural você ter raiva até de Deus. Porque se Deus existisse, por que Ele permitiu que eu perdi meu filho? Mas lembrando, até Jesus Cristo sofreu as 5 fases do luto. Por que não eu? Por que não você? Por que qualquer um de nós, quando perdemos filhos, amigos, é a dor mais doída? Não, é a segunda mais dolorida. Qual que é a primeira? A primeira é não ter um corpo para enterrar. É aquele pai que hoje está lá em casa e o filho dele simplesmente desapareceu por algum motivo e não sabe onde está, não tem, dizem que mataram, dizem que morreu, dizem, e onde está esse corpo? Esse é o luto mais doído. O segundo é, sim, enterrar um filho, porque a gente não tá, ser humano não está pronto para perder nada, muito menos perder um filho. Então isso é antropológico até, sabe? É contra todas as nossas leis naturais. E a gente tem que enfrentar o luto vivê-lo. Ou vivê-lo? Vivê-lo. Vivê-lo. Lembrando que um luto não patológico, ele... E nada de enterrar também esse luto. Não, nada de enterrar, nada de dizer que eu mastiguei, está tudo bem. Não, não está tudo bem. Tem aquele momento que você precisa parar, que você precisa chorar. À noite eu choro, mas no outro dia segue a vida e de repente me dá uma tristeza. Escuta seu coração, escuta onde está doendo. É importante falar sobre isso. Mas eu não vou querer falar com aquela pessoa porque ela tá uma chata, só tá chorando, não sei o quê. Ou então, o pior é quando a pessoa tenta sair de casa, nossa, olha lá, sabe? Perdeu o filho semana passada, perdeu a esposa, o marido semana passada, já tá no restaurante, sabe? Tem pessoas que têm medo, a vida continua, mas se permita. Você pode sair, você deve sair, mas se você bater, como diz a juventude, bater uma bad, um momento de depressão que você precisa ficar em casa, não tem nada de mal nisso, não tem nada de doença nisso. O luto natural, ele é processado entre 6 e 8 meses após a morte desse ente querido. Depois disso, se você começa a ficar persecutório, continua vendo ele pela casa, sentindo o cheiro, não sei o que, procure ajuda terapêutica, sabe? Tem pessoas que transformam, por exemplo, o quarto da pessoa que se foi num santuário. Ninguém pode entrar, ninguém pode mexer em nada. Isso não faz bem. Não faz bem. Não faz bem. Respeite aqueles 30, 40 dias da pessoa, do quarto, fica ali e depois comece a dando coisas daquela pessoa, porque não é a pessoa, ela vai continuar dentro do seu coração, às vezes ela continua aqui, tem um material genético. Certo. É dolorido? Soraya, é muito dolorido perder um ente querido, imagino perder um filho, mas a coisa passa, os tempos mudam, é um processo que a gente precisa respeitar. Essa questão de se preparar para a dor, quando eu falei aqui no começo que é uma situação que todos nós passaríamos um dia, mais menos dia, todos nós passaríamos. Ninguém fica para semente. É aconselhável ou não a pessoa se preparar para isso? Devemos. Porque a gente vê algumas situações. Eu perdi uma grande amiga há poucas semanas. Eu fui consolar a família, fui consolada pela família. Fiquei pressionada como essa família se uniu e se preparou. Era um caso que já estava se estendendo há algum tempo, ela já não estava bem, já estava hospitalizada. Então, eles prepararam a família e os amigos para aquela partida. Então, no momento da passagem, da viagem, no momento que ela se foi, claro que houve uma grande dor no coração de todos nós, mas não foi aquela dor, sabe? Foi uma coisa suportável. Parece que a gente lembrava dela de uma forma tão bonita.
O luto né? antecipado, isso daí. Existe hoje uma das linhas da psicologia que estuda muito é a tanatologia. O pessoal confunde com tanatopraxia. Quando eu falo, eu vou para minhas aulas de tanatologia. Fala, não, que isso? Eu falei, não é tanatopraxia, não estou fazendo acompanhamento, nada de problema também quanto a isso. É tanatologia, você saber as várias fases do teu luto, saber o que é normal, saber que depois de um tempo, depois dessa raiva toda, essa inveja que você sente, você entra num período de depressão, você fica mais melancólico, mais recolhido, porque às vezes, a priori, a pessoa está tudo bem, sabe? E de repente ela evolui, e dali uns 4 meses a pessoa cai. E daí ela entrou naquela fase da depressão, que é uma fase do luto, não a depressão, doença, transtorno, Sim. mas ela Mas entra... necessariamente todos que passam pelo luto se sentirão depressivos? Sim. Ela fica oscilando. Mesmo um momento depressivo, quando você para, você chora, sabe, te dá uma dor no coração, te dá aquela perda, lembrança. né? É uma perda, sabe? Aquele teu choro, aquele teu colocar para fora em palavras e chorar, lembrar da sua amiga, lembrar do ente querido seu, aquele já é um processo depressivo. Você vai ver pessoas, as avós, pessoas que você perdeu há tanto tempo atrás, a coisa vai melhorando com o passar do tempo. Você sente saudade, você sente falta num dia de finados ou num dia especial da família, que ela estaria ali, você até enche o olho de lágrima, lembra da pessoa, coloca o nome da pessoa até nas orações, mas a coisa fica mais amena, não dói tanto. Você já começa a aceitar, e essa aceitação é pro resto da vida. Adriana, eu estava lendo e um estudo feito na Alemanha no ano passado, em 2015, indicou que o luto afeta mais os idosos porque eles têm perdas maiores, né? Haja visto aí a questão do seu tempo de vida. Existe uma pesquisa similar a essa no Brasil com relação à faixa etária, quem sofre mais? Existe. Existe, inclusive, quem é a maior estudiosa disso hoje no Brasil é a doutora Sônia Sirtoli. Ela mora em Cascavel, é minha professora. Ela tem um estudo, ela defendeu ano retrasado, na Grécia, um estudo sobre isso. Ela faz um estudo de todo esse luto das pessoas que mais sofrem, ela que dá esse ranking pra gente de como esse luto é, e as pessoas que mais sofrem hoje são os jovens. Os jovens estão perdendo muitos amigos. É muita... A faixa etária, se hoje você pegar a faixa etária que mais morre gente, por exemplo, aqui em Cascavel, hoje em Cascavel está morrendo mais jovens homens na faixa dos 18 a 25 anos. É uma coisa... Lógico, você pergunta do quê? Acidente. Claro, reflexo até da violência urbana, né, a que todos nós estamos submetidos. Quer dizer, é um indicativo muito importante disso tudo, até para se ter novas políticas, né, de segurança, enfim, de lazer, de estudo, de educação no município. É um indicativo muito importante. Melhorar a cultura. Exatamente. A cultura hoje do álcool, velocidade, direção, está muito ligada a essas perdas instantâneas que a gente está tendo aí. Rapazes jovens, moças jovens, inesperadas, que tinha toda a vida pela frente, recém-formados ou se formando em universidades e estão falecendo. Adriana, quais são as dicas ou os apontamentos que você faria para quem está nesse momento passando por uma situação de luto? Hoje eu diria, quem puder procure um grupo de apoio, que existe alguns na cidade, o pessoal se informa. Procure quem puder uma ajuda, de repente exclusiva de uma psicóloga, de um terapeuta, ou até daquele aconselhador da sua igreja, que se tiver. Mas procure alguém para você desabafar, não precisa guardar aquilo só para si. Aquilo é importante que seja levado para um terceiro, que quando você coloca esse sentimento, essa emoção para fora, isso se dissolve. Muito bem, Adriana, obrigada por ter vindo aqui, por ter dividido esses ensinamentos que eu digo, todo mundo tem que aprender um pouquinho, todo mundo tem o que aprender e tem o que ensinar também, né? Então esse tipo de troca é muito importante e eu espero que você tenha aproveitado ao máximo tudo que foi dito no programa. E até tem uma frase da escritora lá, Bozat Campbell, que eu acho fantástica, que é sobre o luto. Ela diz que a dor é suportável quando conseguimos acreditar que ela terá um fim, e não quando fingimos que ela não existe. Então é exatamente o que você disse aí. Obrigada, viu? Eu que agradeço.
Gente, a gente vai ficando por aqui, mas na semana que vem tem muito mais informação para você sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar. E claro, se você tiver uma sugestão ou uma dúvida, escreva para a gente, contato@medicinesaude.tv.br. Excelente semana, fiquem com Deus, tchau!